Belo domingo, Haribol. Oferecemos a todos nossa gratidão por compartilhar esse momento. Vamos dar começo a nossa live no formato de perguntas e respostas. Vocês podem enviar as suas dúvidas no chat e na ordem de chegada elas serão respondidas. Bom, Sila Gurudev Patita Pavan Kijay, Shri Guru Varga Kijay, Shima Mahaprabhu, Shri Panchatattva Kijay. Damos começo com uma pergunta de Luiz Carlos em relação... Bom, já que na semana passada se falou muito sobre o controle dos sentidos e a restrição do desfrute como algo positivo para a gente controlar a nossa mente. Então ele pergunta assim, se fala do desfrute como se fosse algo negativo, mas escutamos nos Vedas que o desfrute kama é uma das metas da vida. Como podemos entender o desfrute de maneira apropriada? Sim, kama é uma das metas da vida, né? Mas não é a meta final da vida. Né? Arta também é uma meta da vida, né? Ou seja, você adquirir coisas, essa propensão que nós temos para desfrute é uma meta da vida. Todos, de certa maneira, temos que desfrutar, né? Entretanto, se nós queremos abandonar a nossa consciência animal, a gente deveria abandonar o kama, né? Agora, claro que isso não vai acontecer de uma maneira artificial, né? Ou seja, esse não é o nosso objetivo, deixar de desfrutar do mundo material. Não é isso. Nós queremos realmente desfrutar em consciência de Krishna. Então, se nós desfrutamos, mas Krishna está no centro da nossa existência, então o desfrute ele vai nos purificar. Então o Bhakti ele não diz respeito a não desfrutar. Isso, até que a gente desfruta de comidas muito saborosas, você pode se casar, né? Você pode ter uma esposa, né? Um esposo. Então o desfrute ele é permitido no Bhakti. Assim. Então o objetivo não é abandonar o desfrute, deixar de desfrutar, não é isso. É a gente desfrutar com consciência, né? Entendendo que existe um desfrutador supremo, que é Krishna, que todos nós devemos ser desfrutados por Ele, né? E nós não podemos desfrutar separadamente dele. Então toda vez que nós tentamos desfrutar separadamente de Krishna, nós criamos um plano reacionário. E esse plano reacionário ele traz consequências, né? Então a consequência é que a gente fica nesse Maya Sansara. Essa é a grande consequência. Então nós queremos nos libertar do Maya Sansara, desse ciclo de nascimentos e mortes. Então por isso a gente não está muito inclinado ao desfrute. A gente entende que o desfrute é uma coisa que vai nos prender ao mundo material. Agora, claro que talvez nós precisamos disso, sim, isso eu entendo, né? Mas isso não é a nossa meta. É a meta da vida, sim, é a meta da vida. Para quem quer ficar no Maya Sansara, que, por exemplo, você quer desfrutar muito do mundo material, então você vai para um Swarga, você vai para uns planetas celestiais onde você vai desfrutar muito, de uma maneira tremenda, né? E você nunca vai desfrutar tanto aqui como lá. Porque lá você tem condições para desfrutar, né, nos planetas celestiais. Então por isso não é uma questão de desfrutar ou não, a questão é quando a gente quer sair do mundo material, a gente deixa de desfrutar, né? Agora, claro, deixar de desfrutar de uma maneira artificial pode ser prejudicial para nós. Pode ser uma coisa muito ruim, psicologicamente, né? Então, quando você pensa em moksha é uma ideia muito interessante, que é uma ideia superior, é uma ideia à liberação, ou seja, sair do mundo material. Uma ideia muito incrível. E que poucas pessoas pensam nisso. Nem todo mundo vai ficar pensando em moksha, né? São poucas pessoas. Krishna no Bhagavad Gita ele fala isso. Então, dentre milhares e milhares, milhões de pessoas, talvez um pense em moksha, talvez um pense em sair do mundo material.
E dentre esses, né, talvez alguém aí vai tentar se conectar comigo. Né? Então a gente vê que é uma coisa muito afunilada. Né? Então querer sair do mundo material é uma bênção. Quem tem essa ideia deve cultivar isso. Né? E se você se conecta ao Bhakti, então você vai sair do mundo material de uma forma positiva. Você não vai negar a sua existência, você não vai tentar dissolver a sua identidade, né? Como fazem alguns transcendentalistas. Né? Você vai querer continuar na plataforma de serviço, que é a sua identidade natural, né? Ou seja, que é a sua posição natural, melhor dizendo. Né? Então, por isso a gente não se preocupa muito com o desfrute em si, a gente não dá tanta atenção. A gente sabe que realmente não é uma coisa boa, mas isso não é a nossa meta, que é deixar de desfrutar, como, por exemplo, como os gyanis fazem, né? Como os yogis, alguns yogis, tapasses, eles fazem isso. Né? Eles colocam o corpo deles em algum tipo de sofrimento, né? Expõem o corpo dele ao frio excessivo, ao calor excessivo. Algumas coisas eles fazem, mas isso não quer dizer que eles eliminem completamente, né, o desejo de desfrute. Não, o desejo de desfrute ainda fica lá. Né? E quando você elimina esse desejo de desfrute, né, isso só vai acontecer, né, ou seja, quando a gente elimina o desejo de desfrute, só vai acontecer quando a gente sente uma atração por algo superior. Isso é o Bhakti, né? O Bhakti ele tem essa capacidade, né, de atrair a nossa mente, né, para algo superior. Né? É quando o que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Vishaya Vinivartante Niraharashaya Dehinana Dasam Brajora Sopiasa Parandrishta Nivartate. Krishna ele fala isso, esse verso. Ele fala que não adianta você se afastar dos objetos sentidos, não querer desfrutar, se sua mente ainda está neles, né? Você ainda tem um desejo de desfrutar. Então isso pode ajudar até certa maneira a restrição dos objetos sentidos, se afastar dos objetos sentidos. Entretanto, você precisa de algo mais. Né? O Bhakti ele propõe algo mais. Ele propõe que você realmente possa desfrutar de uma maneira correta. Ou seja, colocando Krishna no centro. E aos poucos você vai também adquirir um prazer superior. E esse prazer superior é o prazer que vai fazer você deixar de desfrutar assim, de uma maneira muito natural. Né? Muito obrigado, Gurudev. Agora, a próxima pergunta é de Soy Madre Medicina. Ela pergunta: como se manter equânime durante os momentos de sofrimento? Então, se manter equânime não é nada fácil, né? Ou seja, a gente tenta isso através da realização espiritual, ou seja, é uma consequência, eu acredito, né? Quando você realmente consegue ser equânime com as coisas que acontecem na sua vida, né? Agora, claro, a gente também não deve se desesperar, né? Quando coisas desagradáveis acontecem na nossa vida, nós temos que entender que existe um porquê disso, né? Então, um conhecimento superior, né, é importante. Você ter um conhecimento sobre realmente o que está acontecendo, né, o que está acontecendo na nossa vida. Né? Ou seja, por que eu estou sofrendo essas reações assim tão desfavoráveis? Né? Ou seja, entender isso é muito importante quando você realmente percebe que a culpa é sua. Você não adianta querer colocar a culpa, né, nos demais, colocar a culpa no meio ambiente. Né? E o karma ele vem para nos castigar, para nos corrigir, na realidade. Né? Então a gente tem que entender isso. Né? Não é uma questão da gente fugir disso. Né? Então quando a gente reconhece isso, já é mais fácil. É mais fácil você ser mais equânime, né? Diante das situações desagradáveis, quando você tem um conhecimento por que isso está acontecendo.
E acontece, como eu falo, é pela nossa própria culpa. Ninguém tem culpa do nosso sofrimento, né? Por mais que a gente queira colocar a culpa nos demais, né? É muito fácil isso, mas a culpa ela repousa unicamente em nós. Nós somos os culpados, né? O homem, ele é o arquiteto do seu próprio destino, né? Ou seja, tudo que agora nós estamos pensando, tudo que nós estamos desejando, ou seja, a nossa consciência agora ela vai gerar situações futuras nas quais nós vamos ter que sofrer ou desfrutar de certas situações, né? Então, a culpa é nossa, a culpa não é mais de ninguém. Então, se nós conseguirmos entender isso, nós vamos ser mais equânimes, né? Essa é a primeira coisa, eu acho. A gente entender que tudo que acontece, ou seja, a gente fala, a gente não escolhe, de repente, a família que a gente nasce, né? Ou mesmo a gente pode fazer escolhas equivocadas, mas tudo isso é o karma. O karma é muito complexo. Então, nós não deveríamos, né, colocar a culpa em ninguém, né? Então, aí, nesse caso, nós podemos ser mais equânimes, né, quando a gente deixa, né, de colocar a culpa nos demais, né? Então, isso é o nosso conselho, né? Primeiro, assumir a nossa culpa. Se alguém tem culpa, eu sou culpado, né? Eu estou sofrendo agora as consequências dos meus atos, as consequências dos meus desejos, né? Então, por isso, vamos aceitar isso, né? E entender que Krishna, né, ele está no coração de cada entidade viva, né? Então isso é muito importante também, a gente começar a respeitar mais as outras entidades vivas, né? Ou seja, entender também que a mente, né, o ego das pessoas que realmente agora, né, nos causam sofrimento, né, esse ego e essa mente, elas estão contaminadas também, né? Ou seja, está todo mundo numa situação assim, muito difícil no mundo material. O mundo material é Dukhalayam, significa que é muito miserável, ou seja, acontecem muitas coisas estranhas no mundo material, né? A cada passo é um problema que nós temos, né? Então, a maioria das pessoas no mundo material, elas estão sofrendo, ou seja, o mundo material é para sofrimento, né? Claro, existe desfrute também, existe. Só que a maioria das vezes nós estamos em sofrimento, né? E ser equânime significa você aceitar isso, né? Aceitar a sua culpa, aceitar que as pessoas não têm nenhuma culpa no que está acontecendo com você. Isso não depende do meio ambiente, não depende de outras pessoas, a sua felicidade, a sua infelicidade. Porque quando nós colocamos, né, a culpa nos demais, quando nós colocamos a culpa no meio ambiente, então nós temos a tendência a cobrar isso deles, né? Ou seja, a gente tem uma necessidade muito grande que tudo seja perfeito, né, para a nossa felicidade. Então a gente espera situações perfeitas, né? E a gente vai adiando isso para o futuro, né? Esse é o jogo na nossa mente, né? E a gente não consegue focar a mente no presente, focar a mente aonde a gente deveria colocar, é onde a gente deveria se focar, né? Então por isso é muito difícil para nós, né? Ou seja, ser equânimes, né? Porque a gente coloca a responsabilidade no meio ambiente e nos demais, né? Então, e a gente não faz nada para modificar a nossa situação atual. Muito obrigado, Gurudeva. Próxima pergunta de Martim Espiridacos. Ele pergunta como podemos limpar os barulhos mentais, os ruídos, né? Ele pergunta em espanhol, os ruídos mentales. Sim, ou seja, os ruídos mentais, né? A mente está sempre fazendo barulho mesmo, né? Sempre está fazendo ruídos, né? Porque essa é a função dela. A função da mente é reclamar, né? A função da mente é julgar, é discriminar. Então a mente está sempre com esses ruídos aí, né? A mente ela nunca está satisfeita.
Então, aquietar a mente, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, ou seja, diminuir as funções mentais, né? Deter essas funções mentais, isso só vai acontecer com prática, né? Você precisa praticar. Igual, por exemplo, se você igual o nosso corpo, né? O nosso corpo, se a gente não ocupa o nosso corpo, né, em movimento, o nosso corpo ele se atrofia. Ou seja, se a gente fica parado, a gente perde o movimento, né? Então, a mente é a mesma coisa. Se você não ocupa a sua mente de uma maneira positiva, né, e a gente fala isso como mais relacionado a meditação, a uma prática, né, que você precisa cuidar da sua mente assim como você cuida do seu corpo, né? Por exemplo, se você não usa o seu corpo, você acaba perdendo o seu corpo. E se você não usa a sua mente, você acaba perdendo para a mente, porque a mente vai estar aí. O corpo, por exemplo, a gente pode, sei lá, pensando assim, né? Eu não ocupo o meu corpo, então ele fica em desuso, né? E eu perco o meu corpo. Tudo bem. Mas a mente não. Se você, por exemplo, se você não cuida da sua mente, ela ainda vai ela vai ganhar mais força ainda, né? Então a mente é um elemento que você precisa se preocupar muito, né? E em certo sentido, né? Muito mais do que com o corpo, né? Então, por exemplo, quando você pensa, né, que uma mente descontrolada, né, ela nunca vai propiciar paz, tranquilidade, né? Uma mente descontrolada sempre te joga muito no futuro, né? Te traz o passado, compara situações, né? Então, cria felicidade, infelicidade, né? Shuka Dukkha para Dona Niyaha, inventa coisas. A mente está inventando coisas, né? E se a gente não cuida disso, né, então a gente não vai realmente se libertar desses ruídos, assim como você está dizendo. Ou seja, como, por exemplo, você fala assim, eu vou silenciar a minha mente, eu quero silenciar a minha mente. Então experimenta silenciar a mente. Não é uma coisa tão fácil. Até no sonho a mente está te mandando informações, né? A mente inconsciente cria situações, ou seja, te traz até coisas de outras vidas, né? Então a mente é uma coisa muito complexa, né? Então não é simplesmente se desapegar da mente, é você entender que precisa cuidar da mente, né? E cuidar da mente significa você praticar algo, né? Você praticar uma meditação. Vamos cantar o mantra Hare Krishna. Canta o mantra Hare Krishna. Experimenta cantar o mantra. Experimenta acordar e cantar o Mahamantra Hare Krishna 1 hora por dia, todos os dias. Experimenta fazer isso. Você vai ver que nesse momento a mente ela não aceita. É claro que quando a gente está cantando o Santo Nome, a mente ela não aceita muito isso, né? Ou seja, ela não aceita, por exemplo, você ficar pensando em Krishna, ficar pensando em algo superior. A mente ela tem essa característica, né? Ela gosta que você realmente pense em coisas inferiores, né? É a tendência da mente, né? O Dari Atmanatmanatmana Vasadaya. Bom, Krishna ele explica isso. Ele fala que a mente ela é a causa da sua degradação, mas ela também pode ser a causa da sua elevação. Você pode se purificar muito se você cuidar da sua mente, né? Então a gente não pode desistir da mente, né? Como muitas pessoas fazem, né? Elas não pensam na mente. Aí a mente vai fazer muito barulho para ela, né? Então com a mente você precisa usar a estratégia do ataque, né? É como uma marcação-pressão na mente, né? Você não pode dar espaço para ela. Então você tem que atacar a mente, né? Não ficar só apanhando da mente, né? Porque quando a mente fica fazendo barulho, é porque você está apanhando. E realmente realizar uma atividade meditativa, contemplativa, você parar um momento, só de você, por exemplo, sei lá, pensar na sua respiração, né? Deita, né? E pensa na sua respiração, sente a sua respiração, isso já é uma coisa,
Já é um avanço. Não é o melhor, eu digo assim, que não é o mais potente, né? Porque depois a mente vê que isso é brincadeira de criança, né? Ficar tentando perceber a respiração, né? Ela vai ajudar em alguma coisa, eu acho, ajuda sim. Mas eu acho que é mais, é mais uma conexão da mente com o corpo, né? Porque a mente, onde está a nossa mente? A mente ela está em todo o nosso corpo, né? Então você não pode. Por quê? Porque a mente é como se fosse a nossa consciência, de certa maneira, né? É aquilo que você percebe, né? Manas. Então, por exemplo, você percebe o meio ambiente, você percebe os objetos dos sentidos, né? Você coloca eles dentro de você, isso é mente, né? Então não tem nada mais poderoso aí dentro do que a sua mente, né? E ela pode ser sua amiga e inimiga também, como eu falo. Então você precisa perceber isso de uma maneira mais clara, né? Ou seja, entender o que sua mente ela está propondo para você. E aí entra esse fator de buddhi, né? Inteligência. A inteligência ela vai... que o Krishna fala que a inteligência ela é superior à mente, né? O buddhi é superior a manas. Então o buddhi tem a capacidade de convencer a mente, ele tem essa capacidade. Só que você precisa de um processo, né? Abhyasa, ou seja, que é a prática, Abhyasa Yogena, e também Vairagya, que é a renúncia. Você precisa renunciar coisas, você precisa aceitar um processo, assim a mente não vai perturbar tanto, né? Então não é uma coisa que você consegue rapidamente, demora, né? É como, sei lá, como você fica, quando você se machuca ou fica doente, né? Existe um processo de recuperação. Da mesma forma, a nossa mente ela está doente, ou seja, tudo que ela está nos dizendo, ou seja, nos deixando em ansiedade, né? Porque, por exemplo, coisas estranhas acontecem na nossa vida, né? E isso é o que mais perturba a mente, né? Porque uma situação desfavorável acontecendo na nossa vida, aí a mente ela vai pegar isso e vai fazer desse acontecimento, né, o seu inferno, né? Então esse é o problema. É que a mente, e você vai trazer isso por muito tempo, são as mágoas, os rancores, né, que a gente tem. Ou seja, a incapacidade de perdoar é uma coisa complicada, mente. A mente ela está sempre fazendo que você caia, né? Numa tamaguna, ou seja, numa atitude assim de muita lamentação, né? Onde você pode ficar depressivo, né? Ansioso, ou a mente ela te leva para um certo sentimentalismo, né? Onde você realmente não percebe as coisas como elas são. Ou seja, a mente ela não te dá clareza, tanta clareza assim, né? Por quê? Porque ela é muito influenciada, né, por rajas e tamas, ou seja, pela paixão e pela ignorância. Então a gente não pode ficar ouvindo a mente. Então calar a mente não é fácil. O método mais poderoso que a gente tem é cantar o Mahamantra Hare Krishna. E ainda assim, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, né, você canta ele em voz alta, e por você cantar em voz alta, o som, o poder, você escutar o Mahamantra, é isso que vai bater na sua mente. Porque, por exemplo, se você pensa assim, eu vou meditar em Krishna, vou cantar o Mahamantra mentalmente, ou vou meditar sei lá, em Deus, qualquer coisa, você vai ver que isso não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque justamente a nossa mente é muito turbulenta, então é como uma criança fazendo pirraça, né? A criança está fazendo pirraça, aí você chega para ela e fala assim, olha, é melhor você entender que você não pode ter tudo na vida, é melhor você entender que tudo tem o seu tempo, que você não pode ficar gritando agora no mercado, porque as pessoas vão ficar chateadas. A criança não vai entender isso. Talvez é bom você dar um grito com ela, sei lá, bom, eu não sou pai, não sou mãe, mas no sentido de você realmente trazer ela para a realidade, né? Eu digo assim, então você precisa um som, quando a mente está
falando muito alto, né? Está batendo muito, muito ruído, né? Você tem que fazer um ruído maior, mais poderoso, que é o canto do Santo Nome. Então, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você usa os seus sentidos externos, né? Então, a mente ela tem uma conexão com os sentidos externos. Porque ela faz parte, ela é um dos sentidos e ela é superior aos sentidos externos. E tanto é que, por exemplo, quando você está na rua andando assim, meio distraído, né, pensando a mente ela te distrai, né? Às vezes você não viu, uma pessoa te chama e você não percebe que essa pessoa te chama. Mas, poxa vida, o seu ouvido está funcionando bem, não é que você está surdo agora. Não, você está... os sentidos, mas a sua mente ela te distrai tanto que ela parece que ela corta os sentidos, né? Então você fala, não ouvi, não percebi você, não vi você. Isso acontece muito. A pessoa pensa, nossa, será que tem alguma coisa contra mim? Eu cumprimentei ele, nem falou nada comigo, né? Mas ele está pensando em outra coisa, né? Não era nada contra você, né? Então a mente ela precisa de uma coisa externa. Por quê? Porque é muito difícil você sentar e ficar, parar a mente, assim, ficar, né? A tranquilizar a mente em Kali Yuga, ou seja, nessa era que a gente vive, é muito difícil isso. Não digo que é impossível, mas é muito difícil, muito difícil. Você precisa de muito treinamento para isso. Então, você precisa o quê? Você precisa cantar o Santo Nome alto, você precisa escutar, porque o som, quando ele entra aí no ouvido, você pronuncia o som, você entra no ouvido, aí ele vai reverberar na mente. A mente vai tomar esse som, e o som ele é divino, né? Shabda Brahma, o som é divino, muito poderoso o som. Aí você, com o som, você vai conseguir deter um pouquinho a mente, né? Muito obrigado pela resposta, Gurudeva. Agora, Mataji Radha Tulasi oferece pranamas e ela pede, por favor, para você explicar por que Ekadasi é a mãe da devoção e aproveitando para as pessoas que não conhecem o que é Ekadasi. Ekadasi é a mãe da devoção. Se diz que Ekadasi é a mãe da devoção. Ekadasi, ele é o 11º dia, né, do ciclo lunar, né? É o 11º dia depois da lua nova e da lua cheia. Então, nesse dia, né, acontecem, nesses dias de Ekadasi, né, acontecem transformações do nosso corpo, né? Então, se diz que, bom, claro, o nosso corpo ele tem uma quantidade muito grande de líquidos, né? Então, em uns dias antes de Ekadasi, um dia antes de Ekadasi, um dia depois de Ekadasi, no próprio Ekadasi mesmo, né, o nosso corpo ele sofre algumas transformações, né? A gente vê isso, também como essa influência da Lua, ela se dá na maré, ela se dá na seiva das árvores, né? Então o nosso corpo ele fica mais propenso ao desfrute, a realizar atividades assim mais grosseiras. Isso é uma tendência dos nossos sentidos, né? Então, quando você jejua nesse dia, né, você consegue controlar isso. Então, isso é uma das explicações para que fazer Ekadasi, né? É para você controlar os seus sentidos, né? E para você também, além disso, você cuidar da sua saúde. Quem faz Ekadasi, né, ele vai ter uma saúde melhor. Ou seja, nesse dia, se você não come nada, vai ser melhor. Se você não bebe nada, vai ser muito melhor. Agora, claro, é um dia muito especial, é um dia que Ekadasi, se diz Ekadasi Upavasa, né? Ou seja, é uma das angas do Bhakti. Ou seja, você pratica Ekadasi, você ganha sukriti, você ganha mérito espiritual. É muito poderoso Ekadasi, né? Por você praticar Ekadasi, você vai aumentar a sua devoção. Isso é isso, né, que acontece. Por quê? Porque é o dia que você tem que estar mais próximo de Krishna. Nesse dia você vai estar mais próximo de Krishna. Nesse dia, as atividades que você executa nesses dias, né, elas têm, as atividades espirituais, elas têm mais poder, são mais poderosas mesmo. Então, por exemplo, se você canta o Mahamantra Hare Krishna nesse dia, ele tem mais valor, né? Krishna ele fica muito satisfeito quando você realmente se dedica a Ekadasi, né? Ekadasi significa o dia do Senhor, né? É o dia de Krishna, é o dia que você vai obter muitos benefícios espirituais, né, no dia de Ekadasi.
A gente deveria praticar Ekadashi, né? Então Ekadashi pode ser praticado de muitas maneiras, né? A maneira mais correta, assim, podemos dizer, é você não comer nada, você não beber água, você nem dormir, e você cantar o santo nome o dia inteiro. Essa é a maneira correta. Agora, claro, isso não é para todo mundo, né? Então você vai poder, aí você vai por etapas, né? Então você pode, por exemplo, nesse dia comer só frutas e raízes, só isso, fruta e raiz, só isso. E canta o Mahamantra quanto tempo você conseguir, o máximo que você conseguir, né? E depois você pode jejuar até meio-dia, por exemplo. Você pode jejuar até meio-dia. E aí sim você pode aumentar a sua prática de Ekadashi, né? Mas é muito importante observar Ekadashi, né, como algo que vai incrementar a sua devoção. Então, a gente deveria dar a nossa vida por Ekadashi. É isso. Se chegou Ekadashi, é o dia de você realmente parar de comer, parar de fazer atividades assim, que são atividades inúteis, né? Claro que se você tem que trabalhar, né, você não pode falar para o patrão, hoje é Ekadashi, eu não vou trabalhar. Não vai, acho que ele não vai concordar. Você quer que seja um devoto e olhe lá. Mas você fala, mas você pode nesse dia se concentrar mais, assim, tentar cantar mais, né? É o dia para incrementar a sua devoção, né? Então não desperdice esse tempo. E entenda que o Ekadashi ele tá relacionado muito intimamente, né, com Bhakti Devi, né? Ou seja, é essa potência da devoção. Você faz Ekadashi e você vai ganhar força espiritual. Então é um momento assim, é um momento especial. São 2 vezes ao mês, né? De 15 em 15 dias, mais ou menos é isso. E se você observa Ekadashi, você cresce espiritualmente, assim, numa maneira incrível. Aí você pensar, mas isso é para todo mundo? Sim, é para todo mundo. Ekadashi é para todo mundo. Todo mundo deveria fazer Ekadashi, todo mundo. Até os animais, se você puder botar eles para fazer Ekadashi, é bom. Inclusive, Ekadashi é tão poderoso que mesmo quando a pessoa pratica Ekadashi de forma inconsciente, ele também traz resultados, né? Imagina, se você nem sabe o que é Ekadashi, mas nesse dia você jejuou, nesse dia você não bebeu água por algum motivo, não sei, isso já vai te trazer uma purificação, né? Isso já pode colocar você, isso já te dá o sukriti, já te dá o crédito espiritual. Agora, quando você sabe o que é o Ekadashi, quando você tem o tato do Ekadashi, quando você tem o conhecimento do Ekadashi, então é mais poderoso ainda, né? Então, eu sei que é difícil, né? Não é fácil, né? Mas para a nossa saúde é muito bom. A gente tem, de repente, usar essa estratégia com a mente, né? Imagina, você está aí comendo todos os dias o fogo digestivo está, né, aí a milhão. Um dia que você realmente não come, né, e é nesse dia justamente onde o seu corpo está pedindo para você não comer, naturalmente é assim, né? Isso vai te trazer benefícios na sua saúde também, né? Então por isso a gente não deveria descuidar com a Ekadashi de nenhuma maneira. A gente está assim como... Porque às vezes os devotos eles esquecem isso, né? Que Ekadashi é uma anga do Bhakti, ou seja, um dos aspectos importantíssimos para a sua prática da devoção. Você precisa praticar Ekadashi, você precisa cantar mais no Ekadashi. Por exemplo, se você canta 16 voltas, no Ekadashi dobra, vou cantar 32, entende? Se você canta 32, vou cantar 64, se você canta 64, vou cantar 128, será uma coisa assim, pelo menos isso, né? Não é tão difícil isso. Existem muitos serviços, existem muitas coisas a serem feitas, eu entendo, mas o Ekadashi é um dia para você realmente parar e pensar em Krishna, né? É o dia de você, é o dia, como eu falei, é um dia onde você está muito propício ao desfrute, né, em Ekadashi, né? Esses momentos, Ekadashi, porque é de acordo com, é um momento astrológico, né, especial. E aí nesse dia, ou nesses dias assim de Ekadashi, do Adashi, que é um dia depois do Ekadashi, do Dasami, que é um dia antes, a gente está muito propenso ao desfrute, assim, a fazer coisas assim que não são muito, não elevam muito a nossa consciência, né? E se você nesse dia você se absorve em satisfazer Krishna, porque Krishna
como ele é o Senhor Supremo, você pode pensar em satisfazer os sentidos de Krishna de uma maneira muito esplêndida, né? Em Ekadashi. Então aí ele vai ficar muito feliz quando você canta muito Santo Nome. Se pensar, eu não consigo cantar muito Santo Nome. Então então eu vou fazer muitas preparações para Krishna, eu vou fazer muita comida para Krishna, mas eu só vou comer no outro dia. Então aí você oferece para Krishna, Krishna ele come na casa, que Krishna não jejum na casa, e no outro dia você vai comer. É uma maneira de honrar Ekadashi, uma maneira muito poderosa. Você, por exemplo, não comer nada daquilo que você está preparando naquele dia, preparações muito opulentas, e no outro dia você vai comer. Então, existem muitas maneiras de satisfazer Krishna em Ekadashi. O que mais satisfaz ele, claro, é cantar o santo nome, é vibrar o nome dele, né? Mas você também pode estar fazendo outras atividades. Mas o importante é seguir Ekadashi com o coração. Muito obrigado, Gurudev. Citato agora uma pergunta de Capital. Ele pergunta: como é a manifestação de Krishna na vida de um não devoto? Bom, Krishna ele se manifesta na vida de um devoto de muitas maneiras, né? Ou seja, primeiro é com o Paramatma, né? Então você vê que Paramatma é um aspecto de Krishna, o Deus interno que nós temos, né? Então, por isso que nós respeitamos todas as entidades vivas, né? Nós respeitamos todas as pessoas, por quê? Porque todas as pessoas trazem Krishna consigo, né? Então, a manifestação de Krishna como Paramatma já é uma manifestação muito poderosa, né? Ou seja, você entender que Krishna está aí como Paramatma, como um ser observador neutral, mas muito compassivo, né? Porque ele está olhando para você, ele está percebendo o seu equívoco, né? Ou seja, ele está percebendo a sua distração nesse mundo material. E ele está esperando o momento de você buscá-lo, né? Ou seja, de você realmente começar a tentar sair desse ciclo de nascimentos e mortes, né? Que é uma coisa muito, muito, muito difícil. É muito difícil uma pessoa pensar nisso, né? Brahmanda Brahmite Kone Bhagavan Diva, Guru Krishna Parshadepoi Bhaktilata Vidya. Então, um verso do Bhagavad que fala, né, que a entidade viva está vagando muito, ela tá vagando por vários, né, sistemas planetários, né, até que chega um momento, com uma boa fortuna, ela recebe a misericórdia de Krishna, a misericórdia do Guru, ela recebe a misericórdia do Guru, e ela recebe a oportunidade de praticar o Bhakti para sair do mundo material. Então é um momento assim único. Imagina, depois de tantos e tantos nascimentos e mortes, enfim, chega uma hora que ela vai sair do mundo material. Chegou o momento, essa vida que ela vai sair do mundo material. Imagina, é incrível. Mas isso é difícil, não é tão fácil assim. Então, imagina, então Paramatma é esse aspecto que te ajuda a pensar nisso, né? Então é um aspecto de Krishna que vai estar te ajudando o tempo todo, né? Esperando que você realmente receba que você possa viver essa oportunidade, né? Chegou o seu momento de você sair do mundo material, de você não estar mais no mundo material. Paramatma está aí. Então isso é uma manifestação de Krishna na nossa vida, né? Por exemplo, a gente também a gente percebe, né, a manifestação de Krishna. Eu sou o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas. Me perceba nos meus vibhutis, ou seja, nas minhas opulências. Então, por exemplo, quando você chega diante do mar, você olha ao mar, né? Uma coisa que remete a um aspecto do infinito, né? O mar, né? Você olha o mar, você pensa, olha, isso é coisa de Deus, né? Você olha uma árvore, né, centenária, né? Você sei lá, você pensa em Deus também, né, de certa maneira, né? Então, e Krishna ele fala, né, você me ofereça tudo, né, me ofereça tudo, porque eu estou em tudo é energia de Deus, né? Então, quando ele fala, né, me oferece fruta, me oferece água,
Então, tem uma conexão assim, de agradecimento com quem está criando tudo, né? Quem criou tudo para você. Mas que você vai lá e compra, né, a manga, sei lá, mas essa manga ela foi plantada, ela precisou de água, da terra, de nutrientes, enfim. Então, tudo Cristo está por trás disso tudo. Né? E o que mais nos conecta com Cristo, ou seja, aquilo que mais se assemelha a Cristo dentro de nós é a nossa própria alma, a nossa própria consciência. Então, a nossa consciência é o que está mais próximo de Cristo, assim, de certa maneira. Porque nós somos partes fragmentárias de Cristo. Não vanchou de valor que Cristo falou. Então, a alma é uma parte fragmentária de Cristo. Ou seja, de certa maneira, nós somos Cristo. Né? Só que a gente está condicionado. A alma ela é infinitesimal. Ou seja, ela é como gota, né? Como a gota. E como gota ela não consegue fazer tsunami, como gota ela não consegue. Você não consegue surfar numa gota, você não consegue, né, se afogar numa gota. Tem gente até que consegue. Um copo d'água, né? Não é bom. Mas a gota é uma coisa minúscula. Agora, o oceano não. O oceano não brinca com o oceano. O oceano é tipo assim, você está no oceano. Inclusive, por exemplo, você pensa assim, não, então eu sou um bom nadador, então eu vou cruzar o oceano, né? Nadando. Então vai. Você é um bom nadador, mas você não consegue cruzar o oceano nadando assim. Né? Tem que ter um barco, né? Aí você vai ter que comer. E mesmo que você consiga cruzar o oceano num barco, né? Isso é possível, tudo bem. Mas é que é difícil, não é fácil também. Né? Existem vários fatores ali que são necessários, né? Então, a alma, ela é o que mais se assemelha a Deus, ou seja, é a manifestação, né? Então, não importa se você é devoto ou se você não é devoto, porque, na verdade, todo mundo é devoto de Cristo, todos os seres. A nossa posição constitucional é essa, né? É de ver o Senhor Pai Cristineira Nitadaça. Nós somos, né, servos eternos de Cristo. Né? Essa é a nossa posição. Então é como a gente está conectado com Cristo. Né? A gente tem as mesmas características de Cristo. Imagina? Então não existe nada mais próximo, né, de Cristo do que nós mesmos, né? A nossa alma mesmo. A gente está aí. Né? É só uma questão de reconexão. Né? Isso é yoga, isso sei lá, religião. Você precisa se reconectar com Deus, com Cristo. Né? Muito obrigado, Gurudeva. E continuamos. A próxima pergunta é de Maria da Silva. Ela pergunta: quando podemos perceber o momento certo para nos dedicarmos somente à vida espiritual? Então, isso é uma pergunta difícil de se responder. Ou seja, não existe um momento, assim, ou seja, que você realmente. Agora chegou o momento, agora eu vou praticar, porque eu estou mais velho, ou porque eu já sofri muito no mundo, ou porque eu recebi um chamado divino. Então, é uma coisa. Na realidade, o momento, ele o momento é algo que está o tempo todo, na realidade, né, eu acho. Né? É que você precisa estar conectado com Cristo o tempo todo. Né? Então, desde quando você nasceu, esse é o momento. Sei lá, a criancinha nasceu. Então, imagina, se diz até que as escrituras falam, né, que algumas entidades, alguns bebês, né, ou seja, quando estão no feto, né, eles percebem o sofrimento que é. Ou seja, eles se lembram de outras vidas, né? Eles se lembram do sofrimento que eles tiveram em outras vidas, e eles prometem que não querem mais, que não vão mais nascer no mundo material, que quando eles nascerem, eles vão somente se dedicar à vida espiritual. Imagina, antes de nascer já ficam com essa ideia na cabeça. Tem um personagem do Bali, da Shukadeva Goswami, né? E ele não queria nascer de jeito nenhum, porque ele não queria encarar, ele não queria se relacionar com o mundo material. Né? E tanto é que quando ele nasce, né, ele já quer ir embora, ele não quer ficar. Ou seja, claro que é um nascimento
diferente, né? Não é um nascimento comum, não é uma pessoa comum. Né? Mas, de uma maneira geral, qual é o momento para a gente se... Como a gente vai perceber que chegou o momento da gente se conectar com Deus? Né? Bom, eu acho que a primeira coisa, o primeiro sintoma, né, é quando você fica meio desgostoso com a natureza material. Né? Quando você olha o mundo material e você fala, poxa, ele nasce, viractácia, cruxa, choco, então você analisa o mundo material e você sente um desejo de... Assim, você sente uma repulsa pelo mundo material, de certa maneira. Né? Você sente uma certa repulsa, uma aversão a esse mundo material, né? As coisas que acontecem no mundo material, essa injustiça do mundo material, né? Porque realmente, de certa maneira, é muito injusto. Né? Você tem que morrer, né? Você tem que ficar doente, você tem que sofrer revés na vida, é uma coisa que é meio... Ninguém quer isso, né? Por quê? Porque qual que a gente quer? A gente quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ficar feliz numa posição assim como, né, confortável por o maior tempo possível. Só que a natureza material não deixa, então você realmente precisa experimentar coisas que não são muito agradáveis. Né? Perceber qual é o momento que chegou para você se conectar com Cristo, acho que desde quando você dá o primeiro alento, a primeira respiração sua, já é o momento. Já é o momento. Agora, claro, se você vai se conectar com Deus ou não, né, essa é outra coisa. Né? Aí existem muitos fatores, né? Principalmente o sucrítico, ou seja, o crédito, né, espiritual que você precisa ter, né, para desenvolver estrada, fé. Né? Porque se você não tem sucrítico, se você não tem um mérito espiritual, você não desenvolve fé, né, no processo, na conexão com Deus, você se torna uma pessoa muito superficial, às vezes, na sua própria prática. Né? Então, o momento de se conectar com Deus é todo momento, eu acho. Acho que já está. Não é que você vai esperar o momento, não. O momento já chegou. Já faz parte da sua natureza. A conexão com Deus faz parte da sua natureza. Então, eu acho isso. A gente já está conectado com Deus eternamente. Então, agora é o momento de conectar isso, né, aqui nesse mundo material. Tudo bem. Mas a nossa conexão já existe. Então, é como... Você não pode perder tempo. Então, se você já... mas aí você pode pensar assim, não, mas, por exemplo, quando eu começo a perguntar, né? Que a mim, que nem a Maia, direita para trair, na região, que mani que tá. Então, o verso fala, né? Quem sou eu, né? E por que as misérias do mundo material me causam tanto sofrimento? Por que eu sofro tanto, né, com as misérias do mundo material? Por que isso? Né? Quem sou eu? E como eu vou? E se eu não sei o objetivo supremo da minha existência, como eu vou me livrar disso? Né? Então é o seu momento, então. É o momento que você começa a fazer perguntas inteligentes, né? Você começa a indagar, né? Por que as coisas acontecem assim? Né? De onde eu venho, para onde eu vou? Então pode ser que esse seja um momento mesmo. Aí é que na hora que realmente a ficha caiu, tipo assim. Mas o momento é agora, é ontem, na verdade. Né? Ontem. Você tinha que ter pensado isso ontem, se conectado ontem. Ou seja, se hoje você não se conectou com Deus, você já está perdendo tempo. Né? Então é uma coisa que ela deveria ser assim como todos os dias. Né? Todo momento, a toda hora você deveria se conectar com Deus. Essa é a sua função natural. A função da alma é estar conectada com Deus. Né? Então o momento é agora. É ontem, como eu digo, você realmente precisa disso o tempo todo. Né? Não precisa ficar esperando o momento, vai chegar um momento que... Não, claro, tudo tem o seu momento, eu até entendo isso. Mas você, como se diz a música, né? Quem sabe, quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer, uma coisa assim. Eu tinha uma música assim. É isso, você tem que ir, você tem que entender que essa é a função da sua alma. Né? Então, não esperar uma certa iluminação, um certo chamado, né? Que as pessoas podem pensar assim, não, quando você é chamado, né? Não,
uma função eterna sua, você tem um dever seu é se conectar com Deus. Muito obrigado, Gurudeva. A próxima pergunta de Winces, que Patrícia. Ela pergunta, ela disse, por favor, bom, para Namas, por favor, poderia nos explicar o verso do Bhagavad Gita onde Krishna diz que o sábio não vê diferença entre o meditador e o comedor de carne. E se essa pessoa não igualaria a todos com devotos? De certa maneira, sim, é uma visão mais utama, né? Uma visão elevada. Né? Por exemplo, uma pessoa sábia, né? Uma pessoa. Ela não faz distinções, né? Mas isso numa plataforma mais elevada, né? Vida Vinaya Sampane Brahmaniga Vihastini Surutya Swapakata Panchita Samadarshanaha. Panchita Samadarshanaha. Então, Samadarshanaha significa que o Panchita, a pessoa erudita, o sábio, ela tem a mesma visão, né? Ela vê o cachorro, o comedor de cachorro, o elefante, a vaca, o Brahmana, o erudito, ou seja, o sacerdote erudito, ela vê eles da mesma maneira. Ela não faz distinções. Por quê? Porque o que ela está vendo mesmo é Krishna no coração de todas as entidades vivas. Né? Agora, isso não se dá de uma maneira assim tão fácil, ou seja, não é uma forma, não é uma coisa artificial, né? Você precisa aprender a discriminar também, né? Claro. Na sua vida espiritual você vai aprender a discriminar. É uma das primeiras coisas que você aprende, né? Discriminar. Discriminar no sentido de ver o que eu devo aceitar, o que eu devo rejeitar, né? Ou seja, com quem que eu posso estar associado, com quem eu devo estar associado, melhor dizendo, né? O poder a sadhusanga é muito importante, com quem você se associa, o que você escuta, o que você come, a influência que as pessoas têm na sua vida, isso é muito importante. Né? Então não é uma coisa assim que você fala, então não é artificial, né? Como eu falo, tem no início no início pode ser que você não discrimina muito, né? Na fase inicial você acha que tudo vai te fazer bem. Mas depois você já pensa, não, eu tenho que discriminar, eu tenho que saber o que é bom para mim. Você tem que passar por essa fase, de certo, uma fase discriminativa. Discriminar as coisas. Isso não quer dizer que você tem preconceito com os outros, que você não. Você só escolhe aquilo que é bom para você. Okay? Então o verso fala, Satsanga Tyagi Vaishnavacharya. Ou seja, que você, o comportamento de um Vaishnava, o comportamento de um transcendentalista, né? É que ele evita a associação das pessoas que não têm a mesma consciência da dele, né? Tem uma consciência diferente. Ele evita isso. Né? Ele não quer estar com essas pessoas, ele quer estar com as pessoas que têm a consciência uma consciência similar. Né? É isso que o verso fala. Esse verso, né? É um verso assim, muito para os devotos que já chegaram na fase superior no Tama. Aí eles não fazem diferença, para eles tanto faz. Essa visão mais o Tama, né? Essa visão superior, não faz diferença um cachorro, um comedor de cachorro, para ele é tudo igual. Então ele acha que não precisa ajudar ninguém, inclusive. Né? Por exemplo, numa fase de Utama Bhakti, nessa fase de Utama, né? A pessoa ela não sente necessidade de ajudar ninguém, porque ela vê que todo mundo é perfeito, né? E não precisa ajudar ninguém. Né? Então, esse verso do Bhagavad Gita, ele trata mais dessas pessoas assim, que estão mais avançadas na vida espiritual, né? Bem avançadas mesmo. Não fazem discriminação, não fazem diferenças, né? Para eles tudo é Krishna, eles veem Krishna, eles veem Deus em todo mundo, né? Então é uma fase assim mais para frente, assim, na nossa fase. Muito obrigado, Gurudeva. Bom, com essa pergunta terminamos a série de perguntas do dia de hoje.
Agradecemos a todos sua presença. Esta live ficará postada no feed de Vrindabhumi. Esperemos todos tenham um belo domingo. Hare Krishna, Haribol, Sila Gurudev, Patita Pavan, Ki Jai, Shri Guru Vargas, Shri Mahaprabhu, Shri Panchatattva, Ki Jai, Harinam Sankirtan Yagya, Ki Jai, Go Premanandi.